Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, aleluia! Estamos nós aqui com o nosso momento de reflexão, sabendo que o Senhor é poderoso, é maravilhoso. E tudo que nós queremos nessa noite é falar um pouco com o Pai, aprender um pouquinho sobre Ele, entender que todas as coisas são para aqueles que o temem, aqueles que o adoram, aqueles que permanecem na presença dEle. E tudo que eu vou falar hoje é permanecer para receber. E nós vamos falar de uma história até conhecida por muitos. E nesses momentos de reflexão que eu tenho trazido toda quarta-feira, às 20 horas, e também os domingos, às 19h30, é para que possamos entender o que a palavra realmente fala ao nosso coração e traz para nós essa condição de vencermos cada dia, o dia mau, aquilo que muitas vezes nós não encontramos força, porque nós sabemos que todas as coisas são para que nós possamos ser mais que vencedores. E eu louvo a Deus por quê? Porque o Senhor tem nos trazido a condição de nós sermos mais que vencedor. Você está aqui comigo, agradeço pelos irmãos que estão aqui comigo. Por quê? Porque o Senhor é soberano. E quando Ele é soberano, Ele nos dá a condição de nós sermos alcançados por essa soberania. E tudo que nós vamos aprender nesta noite é entender que nós não sabemos o que pode nos acontecer daqui um pouco, mas esse Deus que te conhece, sabe o que você faz, o que você fala, o que você está passando, Ele te mostrará, sabe, todos os meios, Ele te mostrará as condições, as armas necessárias para que você possa vencer. Ah, mas eu vou fazer o que com essas armas? Usá-las na medida certa. Porque o Senhor a cada dia, Ele nos prepara para esta batalha. Você sabia que a cada amanhecer é uma guerra? Que a cada minuto que você vence, que você vive, você já venceu? Que cada dia que se encerra e a noite que começa é o prenúncio do outro dia que Deus está dizendo. Se você crê, você vencerá. Então o Senhor está falando conosco. Por isso que nós temos que nos alegrar. E aqui eu quero trazer uma palavra em Números 12, do versículo 1 até o versículo 7. E falavam Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita, que tomara, pois tinha tomado esta mulher. E disseram-lhe, porventura tem falado o Senhor somente com Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. 3. E o varão Moisés, muito manso, mais do que todos que havia sobre a terra, logo o Senhor disse a Moisés e Arão e Miriam, vós três saí da tenda da congregação, e eles foram. Então, o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você, neste momento, que o Senhor está ouvindo a tua fala agora. Ah, nós tivemos uma irmã que pediu aqui a participação, mas já está liberado para participar, viu? Está liberado. Então, se você quiser participar, você já está liberada. Então, veja bem. O que o Senhor está falando aqui conosco? Moisés, ele tinha Miriam e Arão como irmãos. Tudo que Moisés fez foi para trazer esses irmãos para perto, trazê-los conjunto, trazê-los de uma forma maravilhosa para a caminhada. E nessa terra onde eles estavam, o Senhor olhava para Moisés de uma forma diferente do que Arão e Miriam. E naquele tempo, isso incomodou, principalmente Miriam, porque ele havia casado com uma mulher
ela era egípcia. E antes dela tentar contornar a situação, não. Ela começou a excitar, no caso, Arão, a provocar uma constância de discussões contra Moisés. E Moisés foi aquele que todos eles sabiam foi o escolhido para que pudesse levar o povo. Foi aquele que correu risco, aquele que teve que percorrer um rio cheio de crocodilos, onde sua mãe teve que escondê-lo, que teve que vencer o deserto, teve que vencer os faraós. Mas com tudo isso, com toda essa destreza, com toda essa orientação, com toda essa bênção de Deus, os seus irmãos começaram a se incomodar. Por quê? Porque, afinal de contas, ele tinha casado com uma mulher que não era do agrado deles. E ela estava falando: porventura tem falado somente o Senhor com Moisés? Será que não tem falado conosco? E aqui eu quero chamar a tua atenção para mim e para você. Quantas vezes nós temos falado coisas que desagradam a Deus? Quantas vezes nós temos cogitado coisas que não é para nós tomarmos as nossas posições? Quando Miriam provocou aqui a ira, não foi de Moisés. Porque olha, está dizendo assim no versículo 3: era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre aquela terra. Então, primeiro papel que nós temos que aprender: mansidão. Daí as pessoas falam assim: ah, pastora, mas eu não sei ser manso. Ah, eu não sei como que eu vou fazer para me enfrentar essa situação. O Senhor está falando aqui conosco, Ele olha para aquele que é fiel com Ele e que tem propósito com Ele. Não é com os irmãos, não é com a família, não é com os amigos, não é com nada que seja passageiro, é com Ele, porque Ele cuida e Ele traz para junto dele. A palavra diz que, da mesma forma que a galinha junta seus pintainhos, o Senhor faz conosco, porque tudo que Ele quer que nós estejamos dentro do aconchego, daquilo que Ele nos é para nós, esconderijo. Ele nos é para nós fortaleza, Ele é rocha, Ele é determinação, Ele é boa vontade e também mansidão. E quando nós vemos aqui que Miriam falou: por acaso Deus só vai ficar falando com Moisés e não tem falado conosco? Ela estava tentando tirar da posição não só Arão, mas ela também, trazendo uma disfunção entre os irmãos, desacordo entre família. E neste momento, o Senhor já tomou as devidas providências. E o Senhor falou a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês três vão à tenda da congregação. E saíram eles os três. Porque eu quero dizer algo para você. A palavra lá no Salmo 139, está escrito que o Senhor, mesmo antes que nós falemos qualquer coisa, Ele está dizendo que Ele já sabe. Está escrito assim, no 139:1, Senhor, Tu me sondas e me conhece. Deus sabe como você é. Ele sabe das suas qualificações. Ele sabe também das suas, daquilo que você tem de defeito, das suas imperfeições. E Ele está dizendo: sabes quando eu me assento, quando eu me levanto, e de longe penetra nos meus pensamentos. Então, para quem e de quem nós estamos querendo nos esconder? Se Deus tudo vê, Deus tudo sabe. E aqui Miriam, quando falou com Arão, seja bem-vinda, minha irmã. Quando Miriam falou com Arão, ela achou o quê? Que Deus estivesse tirando férias? Ou que Deus não fosse olhar? Ele está dizendo: eu sondo os meus.
mesmo que a palavra antes que venha à tua boca. Ele sonda aqueles que estão na presença dele. Ele fala assim: o Senhor esquadrinha o meu andar, o meu deitar e conhece os meus caminhos. Então, quando Miriam foi falar mal de Moisés para Arão, ela achou que as coisas todas ficariam dessa forma, que ela queria que acontecesse. Mas aqui, o Senhor logo tomou as providências e fala no 4. Logo o Senhor disse a Moisés: vão para a tenda da congregação, vocês 3. E Moisés nem sabia o que ia acontecer. Quantas vezes você é pego de surpresa? Quantas vezes te levam você a situações que você nem imaginava? Quantas vezes falam de você que você não pode, que você não é capaz, que você não tem meios, que você não tem condições? Quantas vezes falam, mas você de novo? E o Senhor está dizendo: eu olho para aquele que é fiel comigo e que tem propósito comigo. Então eu estou te dizendo nesta noite, a primeira coisa que você tem que ter é um propósito com Deus. E eu vou te provar nesses versículos aqui seguintes. O que Deus tem com você é muito precioso, é muito sério. Não dá para trocar por prato, não dá para trocar por nada. Nem por condições, sejam elas financeiras, sejam elas de posição social. Porque o que o Senhor tem com você é um compromisso e Ele vai cumprir a parte dele. O que nos falta é o nosso comando para poder receber aquilo que Ele prometeu. E quando Miriam provocou a ira de Deus, ela não teve medo. E aqui nós temos que entender que quando nós fazemos algo para provocar a ira de Deus, Deus toma uma providência. Ele toma a providência, Ele faz voltar para o final da fila, Ele faz acontecer qualquer coisa, Ele vai chamar a tua atenção para que você entenda que Ele está falando. E olha o que Ele falou no versículo 5. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem, pôs na porta da tenda. Depois chamou Arão, Miriam, e eles se apresentaram. Então disse o Senhor a eles: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu quero te fazer uma pergunta, você, meu amigo, pastor, e aonde esta live vai chegar. Você é um homem e mulher de Deus. Deus tem te colocado na terra para ser profeta. Deus tem te colocado na terra para você ser a iguaria dele, para você ser aquele instrumento, sabe, aquele vaso que o oleiro levantou para honra. O Senhor está esperando que você faça aquilo que muitos não têm coragem de fazer. E quando Deus, imagina, Deus descer nessa coluna na porta da tenda para poder falar com eles. E ele estava dizendo: se há entre vós profeta, eu, o Senhor, em visão falo com ele. Me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Mas eu quero dizer algo para vocês. Mas não é assim com meu servo Moisés, porque ele é fiel em toda a minha casa e com ele falo diferente. O Senhor estava dando uma lição de moral, se podemos colocar assim, em Miriam e Arão, aqueles que foram escolhidos para andar com Moisés, aqueles que foram escolhidos para carregar a responsabilidade do ministério do povo de Deus com Moisés, a própria família. Então não se espante se muitas vezes na tua família você não encontra apoio. Não se espante quando você na sua própria família você não encontra um projetar que você vai conseguir, que você vai chegar, que você é capaz, que você é mulher, que você é homem de Deus e que Deus tem te usado, que as palavras que saem da tua boca têm edificação, que as palavras que saem da tua boca têm condição de serem cumpridas, porque Deus age na tua vida. Não espere, porque Deus estava falando com os dois.
E Moisés só ouvindo. Porque quando Deus toma uma decisão, ele desce na terra para resolver para você. Ontem eu tive uma causa aqui, que Deus enviou o anjo dele para resolver para mim, por mim e para mim. Porque ele me viu que a minha condição humana não tinha capacidade de resolver. Como ele conhece meu coração, ele sabia o quanto eu sofreria pelo fato que ocorreu. E Deus está dizendo nesta noite, quando eu falo com um profeta, eu mostro em sonho, ou eu falo com ele em profecia, eu estou falando com um profeta comum. Mas aqui eu estou falando do meu servo, que é fiel. Então o que o Senhor está pedindo para nós? Fidelidade a ele, alinhamento com ele, amplidão em tudo que nós fomos fazer. Não façamos nada por vontade própria, nem por força humana. Mesmo que fale, você é tolo, você é tola, você só fica nessa, vou orar, vou pedir. Deus está dizendo, eu só tenho compromisso com quem tem compromisso comigo. E quando ele falou aqui, ele é fiel, olha o que Deus referiu a Moisés. Imagina a situação de Miriam, vendo aquela nuvem falando com eles, os três lá na tenda da congregação, ouvindo Deus falando. E Deus falou com eles assim, boca a boca falo com ele, o meu servo, claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. O que Deus está querendo que você faça é enxergar a forma de Deus. Se você começar a olhar as formas dos humanos, das pessoas que meramente não está sentindo a tua dor, não está vendo o que você está passando, não sabe a dificuldade que você enfrenta. Você, meu amigo, que não conhece a palavra de Deus, eu quero te apresentar um Deus que conhece a tua situação. Você pode não conhecer a palavra dele, mas ele conhece a tua situação. E esta palavra de reflexão é para que você reflita que Deus tem olhado por você, ele não vai te abandonar. E ele fala aqui um pouco mais, porque não temesse de falar contra meu servo Moisés? Ele estava chamando a atenção de Miriam, que provocou a ira de Deus, a ponto dele chegar e explicar para Miriam. Agora eu falo para você que Deus é esse, que Deus maravilhoso é esse, o nosso Pai, o meu Pai, o teu Pai, que para tudo, para poder vir falar com Miriam, com Arão, com Moisés, do que ele quer, fidelidade. Por isso que Deus ali estava dizendo, naquele momento, Moisés, teus irmãos falaram de você, mas não tenha medo, eu estou resolvendo o teu problema. Então o que eu quero falar para você, não importa o que estão falando de você, o que pensa a teu respeito, se você subiu, se você desceu, se você errou, se você não errou, o que importa é que esse Deus te ama e vai fazer você mostrar a tua vitória para aqueles que estão precisando enxergar o Deus que você serve. Falam tanta coisa a seu respeito. Deus não está preocupado com isso. Deus quer saber o que você está fazendo para Ele e o que Ele tem para você. Esse intercâmbio com Deus, as pessoas não podem enxergar, porque eles têm que estar no mesmo alinhamento. O que aconteceu ali com Miriam? Ela não foi chamada para poder ser o braço forte do seu irmão? Arão não foi o primeiro sacerdote que Deus escolheu para que fizesse todo o sacrifício dentro do tabernáculo? Olha o nível que nós estamos falando. Muitas vezes nós vemos pessoas que estão no altar, pessoas que pregam, pessoas que oram, pessoas que cantam, pessoas que querem trabalhar na obra, mas o que adianta? A sua condição humana, a sua condição física não está alinhada com a condição espiritual que Deus está pedindo. Como que eu provo isso? Miriam e Arão eram ligados com Moisés, mas a intimidade com Deus quem tinha era Moisés,
e não eram os dois. E quando pessoas não têm intimidade com Deus, o que vai tentar fazer? Vai tentar burlar teus sonhos, vai tentar tirar você do foco, vai tentar tirar você daquela visão que Deus te deu. Aquele sonho que você sonha toda essa vida. Talvez uma cura, talvez uma realização de uma empresa, talvez o melhor emprego. O Senhor está falando comigo e está falando com você. Quantas vezes as pessoas olham, nossa, mas ainda está nessa situação? Quantas vezes as pessoas falam, você ainda está desse jeito? Nossa, não acontece, mas você não serve a Deus? Como se você tivesse necessidade de prestar contas para qualquer pessoa nessa terra. E a palavra de Deus não é desse jeito. E Moisés, olha o que fala no versículo 3. Era o varão Moisés muito manso. Sabe o que Deus está falando comigo e com você? Fique manso. Se cale. Está detonando, está arrebentando. Se cale. Seja manso. Sente e espere, porque aquele que é poderoso para te guardar, te livrar, vai descer na terra para brigar por você, para mostrar para as pessoas quem é filho de quem. Nós estamos hoje vendo pessoas tão abatidas, pessoas tão tristes, porque eu não consigo isso, não consigo aquilo. Tudo que Satanás quer é roubar aquilo que Deus um dia te entregou. Sabe o que é te entregar um tesouro? Moisés aqui tem um tesouro. E ele não se abalou. E nem por isso, com toda essa mansidão, ele entrou na terra de Canaã. Olha que situação. O Senhor está falando que nós temos que tomar cuidado com aquilo que falamos, da forma que agimos. Então, se Deus desceu na terra através daquela nuvem para falar com aqueles dois irmãos, ou melhor, os três, que um não tinha culpa, ele estava descendo para poder colocar harmonia em tudo que estava bagunçado. Deus está querendo trazer para nós harmonia. Então descansa teu coração, deite e durma. Espera no Senhor. Não fique pensando que é o teu braço que vai fazer. Você não vai fazer nada. Moisés, com toda a fidelidade que tinha com Deus, olha o que ele falou. Eu não falo com Moisés com enigmas, mas eu falo com ele boca a boca. Deus quer falar com você no teu ouvido. Deus quer falar com você através de um pássaro, através de qualquer situação que atravessar o teu caminho. Ele é presente em tudo que vemos, em tudo que fazemos. Ontem eu pude ver como Deus é presente naquilo que nós necessitamos quando clamamos de coração. Seja manso. Ore por aqueles que muitas vezes você espera. Você já passou por uma situação de você esperar uma palavra de incentivo de alguém? Principalmente quando é mais chegado. Ou muitas vezes até de um irmão da igreja. Muitas vezes até de um pastor. E você olha e fala, mas ninguém fala nada. Ninguém se move. Ninguém está olhando. A minha dor dói só em mim. Será que as pessoas não veem? Eu quero te dizer uma coisa. Aqueles que não estão te ajudando, não estão te acalentando, o Senhor está dizendo, eu te pego, trago para os meus braços e cuido de ti. E você não se sentirá, porque você não é órfão, você não é um filho aí bastardo, você tem um pai que zela, que cuida e continuará cuidando. E era isso que ele estava falando para aquele Arão e para aquela irmã que era Miriam. E olha, é tão terrível o que Deus sentiu a respeito de Arão e Miriam, porque foi ela que provocou. Deus falou assim, a ira do Senhor contra ele se acendeu e ele se retirou. Não permita que Deus se retire da tua vida. Não permita que a tua boca faça Deus irar contra você, contra tudo que você já viveu. Ah, mas pastora, tanta coisa deu errado. Não! Espere, se aquiete, tenha mansidão. O que a mansidão é? É um dos 9 dons do Espírito.
mansidão, longanimidade, perseverança, fé, retidão, bom ânimo. Então esse é um. Fica os outros demais para você também colocar na tua linha. Colocar ali na tua lista diária do que você tem que treinar. Uma pessoa para ficar forte, ela tem que ir na academia e fazer o quê? Levantar peso, suar, se esforçar. Para ela ter saúde, tem que saber alimentar, dormir cedo, praticar dinâmicas. A mente dela tem que estar sadia, não ouvir coisas que não deve. E isso é uma restrição humana. Eu estou falando de Deus o Todo-Poderoso, que desceu naquela tenda para falar com aqueles irmãos. Eu me emociono, porque Deus, nesse momento, quer descer para falar comigo, falar com você, através do Espírito Santo dele, que está aqui e vai te alcançar aí, para dizer, não tenha medo, seja manso, se cale, a sua mansidão te levará à sua vitória, a tua quietude vai deixar pessoas, sabe, parece que virou bobo agora, não fala nada, você verá que na tua quietude, anjos do Senhor vai trabalhar em teu favor. Pegue teu braço e levante para o Senhor somente para agradecer. Não use mais a força. Muitos querem dizer, eu faço, eu falo, eu brigo, eu quebro. O Senhor está dizendo, basta uma palavra minha. Como ele falou aqui. E como ele se irou, nós sabemos o que aconteceu com Miriam. E ele falou o quê? Que a partir daquele dia, a nuvem se afastou e sobre a tenda, e eis que Miriam se achou leprosa. Não deixe a lepra te pegar, meu irmão, minha irmã, você, meu amigo. Ah, mas de que lepra você está falando? A lepra da confusão. A lepra de cada conto aumenta um ponto e vira uma história que dá um livro. Da meta que estão falando de você, deixa falar, porque Deus vai te justificar. Ele fala, eu justifico aqueles que temem a mim e a minha palavra obedece. Então não faça nada mais. Tem confusão na família, deixa quieta a família. Não mexa com nada, não faça nada. Faça um lindo pacote, coloca no altar, entregue e fala, Senhor, a partir de hoje, este problema não é mais meu. Esse problema aqui desse vizinho não é mais meu. Esse problema desse parente não é mais meu. Os meus filhos são teus. Eu que tenho netos, tenho entregado cada um no altar do Senhor. Ah, eles fazem tudo o que eu acho que é certo? Não! É pelo contrário. A palavra de Deus fala que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais pessoas vão aparecer para nos afastar desse achegamento a Deus. Quanto mais você avança, mais empecilho vem para que você não enxergue aquilo que é promessa na tua vida. E Deus está falando nesta noite, não fique resmungando como essas pessoas que não sabem para onde vão e nem sabem onde quer chegar, murmurando, falando. Miriam foi lá, buzinou no ouvido, para falar o português, claro, no ouvido de Arão, fazendo Arão também quase que perder a sua fé. E Deus, na sua indignação, desceu e advertiu e falou, eu falo com Moisés da minha maneira, do meu jeito, porque ele é diferente. Ele é diferente. Moisés tem sido fiel à minha casa e a tudo que eu mando ele fazer. Então o Senhor está falando comigo e com você. Ele fala com você em sonhos, muito bem, que bom. Ele fala com você através de palavra profética, ótimo. Mas ele quer falar tete a tete, boca a boca com você e mandar resposta para aquilo que muitas vezes você tem perguntado. Quantas vezes você pergunta e fala, mas por que Deus eu? Por que o Senhor não responde? O Senhor está falando aqui, eu quero que você seja diferente. Eu quero que você faça a diferença.
Eu quero que você tenha propósito comigo. Qual é o teu propósito comigo, filho? Qual é o teu propósito comigo, filha? O que você tem me pedido que eu não tenho te dado? E se eu não tenho te dado, o que você tem feito para que possa alcançar aquilo que eu tenho de promessa para a tua vida? O Senhor, Ele olha para o propósito da pessoa que não vai mudar por nada. Por nada. Chova, faça sol, tristeza, doença, morte, por nada. Porque é um Deus que cuida de você. Sabe o que eu estou falando? Eu estou dizendo, Deus ali, no 6, então disse, ouve agora minhas palavras. Deus está falando com você, meu amigo, com você, minha irmã, com você, meu irmão. Deus está falando agora as palavras dele. Ele quer que você tenha um alinhamento com ele, porque o que ele tem pela frente é muito maior do que você tem vivido. Ele não dá migalhas, ele não faz nada por mesmice, mas ele faz você andar, sabe como fala? Saltar montanhas é enxergar pela fé o que Deus está fazendo nos dias de hoje. Muitas vezes a gente acha que precisa subir ao monte, descer um monte e fazer 20 dias de jejum, e não tem nada errado com isso. Mas tudo que Deus quer neste momento é um compromisso, é um propósito com Ele, porque senão se torna obras mortas. E a palavra de Deus fala que quando Ele fala, nós ouvimos e colocamos em prática. Então continue quieto, continue mansa, continue orando, continue profetizando, continue acreditando. Se possível for, a palavra diz, entra no teu quarto, cerra a porta. Deus quer falar com você, não é no meio de multidão, Ele quer falar com você a sós. Deus, Ele trata com cada um individualmente. Ele não fala que nem uma renca de comissão. Não, Ele fala cada um individualmente. Um pregador está pregando uma palavra. Se ele parasse e perguntasse o que Deus falou com você, cada um responderia diferentemente. Porque Deus, dentro dessa onisciência, onipotência, onipresença, está dizendo para mim e para você, tem porventura algo impossível para mim? Oh glória! Tem algo que Deus não possa fazer? Quando nós nos rendemos a Ele, você pode ter certeza, Ele vem ao nosso encontro. Ele vem ao nosso encontro, sabe? De uma forma maravilhosa. Aqui, Ele foi ao encontro dos irmãos, porque Ele não amava. Não, Ele amava sim. Ele amava Arão, Ele amava Miriam, como depois do que Arão pediu para Moisés, Moisés clamou, mas Miriam teve que ficar fora do arraial 7 dias. Era um cumprimento que havia naquela época, porque ela falou de um servo de Deus. Estão falando de você, não se preocupe, Deus vai tratar com cada um que tem falado, que tem muitas vezes murmurado, que tem mentido a teu respeito, porque Deus vai te justificar dentro da graça dele, para tudo aquilo que você tem se colocado a fazer. Primeiro para Ele, e as demais coisas serão acrescentadas. A lepra, eu quero colocar aqui como situações de leve trás, de situações de fornicação dentro de situações, de conversas que não vai levar a lugar nenhum, não vai levar para nada. Até procurar aonde começou e de que forma que aconteceu e por que aconteceu, se perde tempo. Nós não temos que perder mais tempo, nós temos que ganhar o tempo na presença de Deus. Deus tem falado com os teus servos, eu estou à porta e bato. Se você ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei. O Senhor está buscando vidas para cear com ela, para ter comunhão com ela, para estar com ela. Não é condições, não é dinheiro, não é posição. É condição de propósito para saber que Deus é Deus. E aqui fala
que quando Arão, no 11, então disse Arão a Moisés: Ah, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado. Arão se arrependeu. Miriam se arrependeu, mas ela teve que pagar o preço. E muitas vezes, como ela foi ficar fora do arraial. Ela não pôde ficar. Muitas vezes nós vemos pessoas falar: mas eu não sirvo a Deus, eu estou fazendo tudo direitinho, eu não estou fazendo isso. Ah, Deus, mas o que você quer mais que eu faça? Eu estou na tua presença, mas está fora do arraial. Porque quando você está no propósito, Ele traz você para perto. Quando você é filho, o que o filho faz? O que a mãe faz? Quer junto, quer grudado, todo mundo junto, todo mundo misturado. O Senhor está falando: não fique fora do arraial mais. Entenda que eu tenho o melhor para você. Porque não é fazer a obra relaxadamente, ou fazer a obra de Deus. Eu vou na igreja, eu canto, eu limpo. Não! O Senhor está dizendo: não adianta nada isso, se você não estiver comigo, no centro da minha vontade. Quando você está no centro da minha vontade, as coisas se encaixam. Eu uso um método. Aqui, quando eu dou os aconselhamentos, eu ponho um círculo, eu faço um círculo e coloco o nome da pessoa no meio. E coloco a cruz lá do lado do círculo, quase saindo fora. E pergunto para a pessoa: o que você está enxergando? Ah, estou enxergando um círculo. E o que mais? Ah, meu nome no meio. Tá, e onde está a cruz, que é Jesus? Ah, está fora. Eu falei: como que você quer que as coisas se encaixem? As bolinhas todas desconcertadas, todas desordenadas. Eu coloco uma porção de bolinhas. Eu falo: aonde você está vendo aqui uma plenitude de Deus? Ah, não estou vendo em nada. Eu falei: vamos mudar a história. Viro a folha, ponho o círculo, ponho Cristo no meio, a cruz no meio, e põe a pessoa de lado. Da pessoa olha e fala assim: nossa, eu fiquei pro lado de fora. Eu falei: teve que ficar. Quem que é o centro da atenção? Ah, é Jesus. E as bolinhas agora? Ah, tá tudo centrada. Por quê? Porque Ele é o dono de todas as coisas. E Ele fala: aquele que crê em mim, pede a meu Pai, que eu vou-lhe darei todo o pedido que fizer em meu nome. Então nós temos que colocar o nosso posicionamento como nós somos dependentes de Jesus, dependente de Deus, dependente da vontade dEle, do que Ele quer para nós. Acredite, creia, Deus tem o melhor e vai fazer o melhor por mim e por você. E nós veremos isso acontecer quando nós deixarmos Deus operar em nós o seu realizar, porque tudo que é bom e perfeito pertence a Deus. Da mesma forma que Ele veio e falou aqui com Miriam: ouça bem as minhas palavras. Eu estou falando para você nesta noite. Ouça essas palavras que o Senhor colocou no meu coração. Não importa o que você está passando, não importa, o teu Deus é maior que o teu problema. O teu Deus é maior do que tudo que pode você imaginar nessa terra, porque Ele te amou primeiro. Desde que você não tinha nem conhecimento de causa, Ele já te amava, já te chamava pelo nome. E Ele não vai deixar que você venha a se acabar da forma que você muitas vezes tem pensado. A depressão não fará parte da tua cama. A depressão não fará parte aí da tua mesa. Remédios não farão parte daquele cotidiano que você precisa de hora em hora. Não, mas você terá de hora em hora um Deus que vai cuidar, vai te acalentar, vai te trazer e dizer: eu sou contigo. Não queira ficar fora do arraial. Não queira, porque você pagará preço. 7 dias foi muito para Miriam. Ficar longe da família, ser tratada com a comida à distância. Você sabe qual é a história da lepra. É distanciamento. Então o que eu concluo essa palavra? Deus não quer que você tenha distanciamento nenhum, mas que você busque nesta noite o aconchego do Senhor. Entrega para Ele esse problema. Confia nele. Descansa nele. Descansa. Durma. Entrega e durma. Porque o Senhor está dizendo: eu sou com você e não vou te deixar, não vou te abandonar, porque eu te amei primeiro.
que você tenha esse propósito dentro do teu coração. E você que não conhece ainda, aonde esse vídeo vai chegar, eu gostaria que você pudesse entender que Deus te amou, te ama e continuará te amando. Ele entregou o Filho dele por mim e por você, para que você hoje pudesse estar ouvindo esta palavra e entender que quando nós cogitamos as coisas ou falamos coisas que não devemos, nós estamos atrasando a nossa vida. E nós não queremos ficar fora de nada, nós queremos estar perto. Quanto mais perto de Deus, mais perto da nossa vitória. Quanto mais junto dele, mais anjo ele manda nos guardar. E eu tenho certeza disso. Então meu coração hoje está alegre, porque ontem eu tive uma prova maravilhosa do quanto Deus me ama, de quanto ama o meu animalzinho que estava perdido e foi achado. E o Senhor me trouxe na minha porta, porque Deus é fiel, Ele é soberano sobre tudo. Então teu problema não é nada, não é nada em vista daquilo que Deus vai colocar na tua mão. E se você receber a bênção, entra lá no YouTube, se inscreve no meu canal, lá clica na mãozinha lá, deixa o feedback para mim, para que o YouTube reconheça, porque essa palavra tem que chegar a muitos que estão precisando nesta noite. E quando eu estudava agora à tarde, o meu coração se enchia de alegria. E nessa alegria contagiante, eu quero que aconteça aí com você. Eu vou fazer uma oração de agradecimento. Gostaria que você colocasse agora no altar do Senhor tudo aquilo que você precisa que seja liberado. Porque Deus, nunca se esqueça disso. Quando Deus se ira, ou quando Ele precisa resolver, Ele manda os seus anjos nessa terra para lutar por você. Então não lute mais. Por que você vai perder seus dias aí de alegria, de sono, se você pode descansar no Senhor? Ele está preparando o espetáculo para que você possa entender que tudo que Ele faz é perfeito e é grande. Fecha teus olhos. Papai, nós te agradecemos por esta noite, por esta palavra, por este carinho, por este amor, por tudo que o Senhor demonstrou. O Senhor teve que ensinar para Miriam de uma forma terrível, mas que nós possamos aprender com a lição que ela teve, Pai. Que mexer com servos teus, falar o que não devemos. Nós somos os profetas, nós somos aqueles que o Senhor escolheu. O Senhor quer nós diferente, nós somos diferentes, fazemos a diferença nessa terra. E nós mostraremos, Pai, que grandes coisas vêm aí. É o que eu te peço, Pai, por cada vida que está comigo, por cada pessoa que vai atravessar esse vídeo, durante o percurso, Senhor, que ele estiver no ar, que o Senhor fale aos corações, que o Senhor traga, Senhor, o reconcílio com famílias, com pessoas amadas, e que possamos esperar, porque grandes coisas o Senhor tem para fazer por cada um que crê. Nos alinhe, Senhor, a cada dia. É o que eu te peço, no nome do teu Filho, e no nome dele eu agradeço. Que você tenha uma noite abençoada, uma noite de paz, que o Senhor fale ao teu coração, mostre em sonhos, e que as palavras que você vai usar de hoje em diante, que você seja manso, porque aquele que é manso chega aonde o Senhor determinou. Um beijo para minhas irmãs, a pastora Constância, que está lá de longe, lá de Minas, a Josiane, que é a Josilene, que está aqui comigo, Silvana e os demais. Que Deus abençoe vocês, que o Senhor fale ao coração e que vocês entendam que grandes coisas o Senhor tem por nós. Que você fique nesta paz. Shalom.